Pois é, agora falaremos de repercussões, inclusive o Diego Tavares chegou a mencionar manifestações de outros políticos, pré-candidatos. O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, acusou o PT de ser contra a abertura da CPMI do Master. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele insinuou que ministros do governo Lula teriam recebido vantagens indevidas de Daniel Vorcaro. Vamos acionar nossa reportagem. Misael Mainetti chega ao vivo, vai trazer os detalhes dessas manifestações. Misa, seja bem-vindo, ótima noite a você. O senador então disse que o PT quer pagar de bonzinho, ao mesmo tempo que tentou travar as investigações? Pagar de bonzinho, é isso aí. Foi essa mesma expressão que Flávio Bolsonaro usou nas redes sociais. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo aí no Pingos nos Is, em especial para você que acompanha a nossa programação. Pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, fez essa publicação culpando o PT, ironizando, falando que o Partido dos Trabalhadores quer pagar de bonzinho, porque lá atrás eles não colaboraram, não assinaram a CPI do Banco Master, e integrantes da própria sigla reconheceram isso, né, que deveriam ter feito isso. E quando eu falo integrantes, eu falo da voz máxima do PT, além de Lula, do presidente nacional, Edinho Silva, que reconheceu que eles deveriam ter colaborado com a sigla. Inclusive, nas redes sociais, Flávio Bolsonaro também, ele escreveu uma mensagem em relação a esse assunto. Estou pegando aqui, ele falou o seguinte, abre aspas: tudo acontece nos governos do PT, mas curiosamente nunca é culpa deles. Já perceberam isso? O PT foi contra a CPI do Banco Master. Agora que a bomba estourou, querem defensores da investigação. Brasil tá vendo, fecha aspas, disse Flávio Bolsonaro. A gente tem um vídeo que ele postou nas redes sociais. Acompanhe. Agora, o que o Brasil espera é que tudo seja apurado até o fim, sem blindagem, sem acordão, sem proteção política. E o Congresso Nacional tem obrigação de fazer a sua parte. É por isso que a CPI do Banco Master precisa sair do papel. O povo brasileiro merece saber toda a verdade. Essa CPI foi encabeçada pela oposição, com centenas de assinaturas e ausência do PT. Por isso, toda agora essa narrativa de um partido e de outro partido. Mas não foi só ele que fez uma declaração em relação a esse assunto. Flávio Bolsonaro fez essa declaração, mas a gente também tem a declaração de Romeu Zema, ele que também é pré-candidato à presidência da República e falou sobre o assunto. Acompanhe. Nós estamos vendo aí a cada dia um número maior de pessoas envolvidas e muita gente tentando barrar essas investigações, e não podemos. Que seja investigado. Eu tenho sido pré-candidato que mais tenho colocado a boca no trombone. Eu não tenho o rabo preso, e o que o Brasil precisa são de líderes que não têm o rabo preso. Porque o presidente está lá caladinho também, com certeza, porque tem muita gente do PT envolvida. Portanto, Romeu Zema faz também ataques diretos ao PT, fala que o presidente Lula está caladinho e que deve ter muita gente do PT envolvida, gente da esquerda envolvida. Ou seja, dois pré-candidatos, e num ano de eleições é óbvio que o tema Banco Master vai se tornar, né, um motivo eleitoreiro, vai ser usado de alguma forma nas eleições desse ano. Caniato? Legal. O Misael Mainetti trazendo os detalhes das manifestações dos pré-candidatos, Romeu Zema e Flávio Bolsonaro. Valeu, Misa, bom trabalho para você. Qualquer novidade, por favor, é só nos chamar. Girar com os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, como avalia essas falas, essas manifestações dos pré-candidatos? Flávio Bolsonaro destacando a necessidade de uma CPI ou CPMI do Banco Master, da mesma forma em que tenta conectar o caso ao Partido dos Trabalhadores, fala que está em linha com o que disse o Romeu Zema. Um caso tão grande assim, dá para a gente colar a um único partido, Beraldo? Em hipótese alguma, né, Caniato? E o ponto fundamental é que não existe melhor momento para se fazer uma investigação sobre um escândalo como esse. O momento de se fazer investigação é quando se toma conhecimento dos fatos.
E as instituições brasileiras, a Polícia Federal, formada de uma maioria de pessoas honradas que cumprem regiamente a sua obrigação, outros órgãos de investigação, têm obrigação, e não se furtam a isso, de investigar tudo e no detalhe. O problema é que a Polícia Federal continua sendo dirigida por alguém que participou de uma degustação de uísque de 3 milhões de reais em Londres. E vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, como é que se pode, como população, ter a confiança de que a investigação não está sofrendo nenhum tipo de pressão para tomar uma curva política aqui, dobrar uma esquina eleitoral ali, pegar um inimigo acolá? Foi o que eu falei agora. Não me parece razoável, por aquilo que li, que esta operação tenha sido deflagrada exclusivamente contra o senador Ciro Nogueira, que é uma figura que neste momento conta com talvez o ódio do Palácio do Planalto em razão da rejeição do nome de Messias para o STF. Por que não os outros também? Então essa seletividade me causa muita preocupação sobre um assunto em que 100% das pessoas envolvidas, seja elas quem forem, têm que ser punidas. Se as suas responsabilidades forem comprovadas, se os malfeitos forem comprovados, têm que ser muito punidas, não é pouco punidas, é muito punidas e por muito tempo. Porque não é possível que ainda no calor e no trauma do Petrolão tenha se formado um mega esquema bilionário contando com a participação de políticos para permitir desvio de dinheiro, uso da força do exercício de cargos públicos para favorecer uma instituição financeira em troca de grana. Então, isso só aconteceu porque a Lava Jato deu no que deu. Todos aqueles que confessaram seus crimes em casa, curtindo a vida, muitos curtindo a vida com o dinheiro que roubaram. E tá tudo por isso mesmo. Este caso do Banco Master é gravíssimo. Autoridades dos 3 poderes envolvidas, dinheiro aos milhões, estão aí expostos, que beneficiaram inúmeros agentes públicos e pessoas intimamente ligadas a elas. Então, Caniato, é preciso que se faça uma investigação dura, pesada e isenta, para que nós não tenhamos essa condução de interesse político como, a meu ver, estamos assistindo. Pois é, eu volto com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, por diversas vezes vocês defenderam aqui a necessidade de investigações para apurar o caso do Banco Master, em todas as frentes. Se pudesse ter CPI, também não teria problema nenhum. Quem acha que tem problema são os congressistas, né? Principalmente a figura de Davi Alcolumbre, se colocou contra a apuração no Congresso Nacional. Muitos entendem que ele é interessado, inclusive, em barrar qualquer tipo de investigação do caso do Banco Master. Mas e aí, há tempo para isso? Você acha que a partir da divulgação ou as sinalizações da participação de Ciro Nogueira, isso muda alguma coisa naquele roteiro de arquivamento ou de não avanço da CPI no Congresso Nacional? Algo pode mudar? Caniato, os parlamentares estão olhando o cronômetro lá na parede e contando os dias para acabar logo essa sessão parlamentar que deve acabar ali na festa de São João no fim de junho. A partir de lá, acaba o Congresso, todo mundo vai fazer campanha política. Então eles estão esperando, rezando todo momento para que não tenha mais nenhuma marola pelo caminho, tipo CPI ou outras coisas que criam embaraço. Mas o fato é o seguinte: esse governo tem uma expressão usada nos Estados Unidos que é o pato manco. O pato manco é um presidente em fim de mandato que já não tem mais o respeito de ninguém, o respaldo do Congresso,
e está ali só para cumprir tabela, para passar a faixa presidencial para o seu sucessor. Bom, não há dúvida que o presidente Lula virou esse pato manco no Brasil. Porque um presidente que tem que lidar com escândalo de corrupção, inflação em alta, inadimplência e a insegurança pública que tira o sono e vida de milhões de brasileiros todo ano, já é um pato manco, como mostrou as derrotas no Congresso Nacional semana passada, tanto na lei da dosimetria como na indicação de Messias. Então, esse é o pato manco. Agora, o que é que vai diferenciar os demais candidatos na escolha do eleitor nas urnas em outubro? Vai ser justamente quem tem mãos limpas, quem é que tem uma história limpa, quem é que não está metido em escândalo de corrupção, em trambique, em sem-vergonhice. É isso que será, ao meu ver, um fator decisivo para esses eleitores que olham para os candidatos, ainda não escolheram o seu candidato, e olhando para isso assim, quem é que tem mãos limpas? Não dá mais para fazer vistas grossas com tantos escândalos de corrupção, safadeza, receber dinheiro, paga as contas pagas com dinheiro de outros, de terceiros, contratos falsos, vendas falsas de empresas de negócio. Não dá mais para tolerar isso, Caniato. Então, eu entendo que a corrupção vai ser o fator central na escolha desses eleitores indecisos. E para corroborar o que eu estou dizendo, foi exatamente o que aconteceu recentemente na Hungria. Lá você tinha um populista autoritário que já tinha controlado o Congresso, Justiça, imprensa, todo mundo. Mas o escândalo de corrupção, o envolvimento de escândalos de corrupção do próprio presidente e de todo o Congresso foi tão grande que ele acabou perdendo a eleição. Então, eu acho que esta indignação com a roubalheira e a corrupção será um fator decisivo nas eleições de 2026.